Nós iremos fazer a correção da tarefa do livro C, a página 6 e 7. Então, nós vamos fazer a leitura agora do livro, novamente, do texto, Normas de Convivência Escolar. Deveres e atitudes esperadas dos alunos durante as aulas e atividades escolares. Ser pontual na chegada para o início das aulas e na entrega de trabalhos e atividades. Dedicar-se conscientemente aos estudos e fazer os deveres de casa determinados pelos professores. Ter atitude de participação durante as aulas, ouvindo com atenção e respeito as reflexões feitas pelo professor e pelos colegas, pedindo a palavra sempre que quiser opinar. Aproveitar ao máximo o tempo das aulas para o desenvolvimento das atividades escolares. Contribuir para criar um clima de fraternidade, paz, colaboração, respeito e participação. Evitar atrapalhar a turma, prejudicar os colegas ou as atividades desenvolvidas. Sair da sala ou entrar em sala somente por motivos inadiáveis e com autorização prévia do professor. Não se ocupar durante as aulas com atividades estranhas às mesmas. Não mascar chiclete, chupar balas ou pirulitos durante as atividades escolares. Respeitar a autoridade dos diretores, professores, especialistas de ensino e demais funcionários da escola. Observar e respeitar as normas de conduta compatíveis com os valores morais. Possuir e trazer para a sala o material necessário ao acompanhamento das aulas. Corresponsabilizar-se pela limpeza e conservação do ambiente, do mobiliário, de todo o material e dos bens de uso coletivo. Responsabilizar-se financeiramente pelos prejuízos causados em espaços e materiais da escola. Usar o uniforme em todas as atividades escolares, inclusive na pesquisa de campo e dias de formação e convivência. Agora, nós vamos, depois da leitura, vocês ouviram com atenção, agora nós vamos fazer essa atividade número 1 de compreensão do texto, tá? É a ficha do texto. A primeira questão diz assim: copie a ficha no caderno e dê respostas completas. A letra A diz assim: ao ler apenas o título, é possível saber o conteúdo do texto? O título é Normas de Convivência Escolar e tem um subtítulo chamado Deveres e Atitudes Esperadas dos Alunos durante as aulas e atividades escolares. Então, quando a gente fala no título Normas de Convivência Escolar, dá sim para saber qual é o conteúdo do texto, não é? Pois nós já fizemos algumas atividades desse tipo no início do ano, nós fizemos as regras da sala de aula. Então, apenas pelo título, dá sim para saber do que vai se tratar o texto. B. O que são normas? Para que elas servem? As normas são leis, são regras, e elas servem para uma convivência em harmonia. Por exemplo, na sala de aula a gente deve conviver de uma forma organizada para que todos consigam aprender e entender as explicações do professor. Da mesma forma, a gente tem que conviver bem com os nossos colegas, com respeito, para que tudo ocorra de uma forma agradável e interessante, né? Todo mundo vai para a escola para aprender, para interagir com os colegas de forma educada. Para quem foram escritas essas normas? As regras da sala de aula são para as pessoas que convivem na sala de aula. São para os alunos, para o professor, para as pessoas que vão entrar na sala no momento de aula, tá? Principalmente para os alunos. Como o texto é organizado? Há uma parte principal, explique. O texto é organizado com um título, né? Aqui, no caso, nós temos um subtítulo e são tópicos. Eles são organizados em regras, normas. Cada norma
cada norma em uma linha separada. Com tópicos, vocês veem que tem um pontinho vermelho na frente de cada item, de cada norma, de cada lei. Se os itens forem trocados de ordem, há mudança no sentido do texto? Por quê? Não, né? Não vai haver mudança de sentido do texto. Por quê? Porque são regras que foram organizadas na sala. O que a gente pode fazer de uma forma mais organizada é colocar aquelas que são mais importantes no início, mas isso não muda o sentido do texto. Letra F. Identifique no texto 4 atitudes que os alunos não devem ter. Então, vamos lá. No texto diz assim, não se ocupar durante as aulas com atividades estranhas às mesmas. Ou seja, isso é algo que o aluno não deve fazer. Não se ocupar durante as aulas com atividades estranhas, quer dizer, não brincar, não levar um carrinho para ficar arrastando na sala, não conversar com colegas, conversas paralelas, né? As brincadeirinhas de aviãozinho, passar bilhete para os colegas, entre outras, né? Coisas que vocês não fazem no dia a dia. Outro item que o aluno não deve fazer, que está dizendo aqui, não mascar chiclete, chupar balas ou pirulitos durante atividades escolares. Mesmo porque na nossa escola não é permitido mascar chiclete ou chupar balas e pirulitos, porque são ricos em açúcares que fazem mal aos dentes, né, ao nosso corpo. Então, na escola não é permitido. Outra coisa aqui, evitar atrapalhar a turma, prejudicar os colegas em atividade desenvolvida, ou seja, evitar quer dizer para não fazer, não atrapalhar, não prejudicar. Quando um colega pedir a voz, você escutar, prestar atenção ao que ele está dizendo. Outra atitude que o aluno não deve fazer é sair da sala sem a permissão do professor. Aqui diz assim, sair da sala ou entrar em sala somente por motivos inadiáveis e com autorização prévia do professor. Então, isso quer dizer que ele não deve também sair da sala sem autorização. Letra G. Quem deve cuidar da limpeza e conservação do ambiente, do mobiliário e do material de uso coletivo? Ora, todas as pessoas que fazem parte da sala, que convivem na sala. Aqui diz assim, corresponsabilizar-se pela limpeza e conservação do ambiente, do mobiliário, de todo o material e dos bens de uso coletivo. Então, se é corresponsabilizar, quer dizer que você deve também se incluir nessa limpeza e conservação do nosso ambiente escolar, tá? Juntamente com as pessoas que fazem a limpeza da sala. É aquilo que todo dia eu digo. Não, se a gente recebe a sala de aula limpa, sem nenhum papel no chão, sem uma raspa de lápis, então a gente tem que entregar no final da aula a sala do mesmo modo. Porque se a gente deixar a sala suja, é falta de respeito com quem faz a limpeza. H. O que acontece se um aluno estragar uma carteira? Aqui diz, responsabilizar-se financeiramente pelos prejuízos causados em espaço e materiais da escola. Então, o aluno quebrou uma carteira, quebrou algo da escola. Então, a família tem que se responsabilizar para repor aquele material, comprando um novo ou mandando consertar de acordo com a necessidade. E o aluno precisa usar uniforme quando não está na escola? Em que situações? O aluno vai fazer uma atividade numa biblioteca, vai fazer uma aula, passeio. Então, o aluno precisa ir fardado. É uma forma de segurança e uma forma de identificação daquele aluno. Aquela atividade é extraescolar, mas o aluno tem que estar identificado com o fardamento. Pronto, muito obrigada. Quem fez a tarefa toda correta, está de parabéns. Até amanhã.